Olá, gente, bem-vindo ao site. Eu agradeço a confiança de vocês. E olha só, nós vamos começar, certo, com um assunto que muitos professores só liberam depois de 3, 4, 5 meses de aula. Eu já inicio por ele. Que assunto é esse? É concordância. Olha só, gente, concordância é um dos piores assuntos de língua portuguesa. Eu me refiro à dificuldade, certo? O aluno tem uma dificuldade imensa de concordância, porque a gente tem uma certa facilidade para falar nós vamos. Pouquíssimas pessoas falam nós vai. Mas isso aí é algo muito simples, é algo muito básico que todo mundo sabe. Isso não cai mais nos concursos. O que cai realmente nos concursos e nos vestibulares são aqueles assuntos que o aluno tem muita dúvida, tem muita dificuldade, ele fica sem saber se o verbo fica no singular, no plural. E nós precisamos ter conhecimento de algumas regras básicas de concordância. Nessa primeira videoaula, nós vamos trabalhar algumas regras, certo? Vou passar para vocês algumas regras. Assim que acabar essa videoaula, você vai responder o nosso material em PDF. Nós vamos treinar as regras, certo? Que vamos estudar hoje. Então, concordância eu vou dividir em alguns vídeos. Hoje nós vamos estudar algumas regras, certo? Amanhã outro vídeo será postado. Então, olha só. Qual a primeira regra, Jones, que tu dava pra gente? Olha só, gente, coisa simples, certo? Simples demais. Olha só. Se eu tenho a seguinte frase, ó, a maioria das pessoas, certo? Está ou estão, não é? Doente ou doentes. Olha para essa frase. Johnston, como assim? Eu não estou entendendo isso aqui. Olha só, gente. A maioria das pessoas está doente ou a maioria das pessoas estão doentes? Tanto faz. Certo? O que a maioria das pessoas colocam é a maioria das pessoas estão doentes. Só que você precisa lembrar do seguinte. Olha, preste atenção que você não vai esquecer mais nunca. Olha só. Gente, a maioria é uma expressão partitiva, não é? Ô Johnston, o que é uma expressão partitiva? É quando eu seleciono parte de um todo, mas eu não tenho noção de números. Então, quando eu falo, a maioria dos homens são assim, eu não sei quantos são. A maioria dos inscritos no concurso da polícia, não é ou são homens, eu não sei quantos são. A maioria das mulheres não gosta ou não gostam de física. Eu não sei quantas são. Isso aí é uma expressão partitiva. Então, quando eu tenho uma expressão partitiva seguida de substantivo ou pronome no plural, o que é que acontece com o verbo? O verbo pode ficar no singular, mas também pode ficar no plural. Uma dica importante. Se o verbo fica no singular, é porque está concordando com a expressão partitiva. Olha só, a maioria está doente. A maioria de quê? Das pessoas. Mas eu também posso colocar esse verbo no plural. Eu posso falar estão, mas eu preciso lembrar que quando eu resolvo colocar o verbo no plural, esse verbo não concorda com a expressão partitiva. E sim com o substantivo pluralizado. Ou seja, a maioria das pessoas estão doentes. O verbo ficou no plural, concordando com o substantivo. Por que, Johnston, tu está falando tudo isso? Porque muitos concursos e vestibulares, além de colocar a frase, tenta justificar. E aí isso é um grande problema, porque aí o aluno lembra que isso aqui é uma expressão partitiva, ele lembra que está acompanhado de substantivo no plural, ele lembra que o verbo pode ficar no singular ou no plural, mas na justificativa ele não se atém a isso. Então um concurso ou um vestibular diz o seguinte, ó, a maioria das pessoas está doente. O verbo pode ficar no singular porque está concordando com o substantivo pluralizado. Não, o substantivo está no plural. O verbo ficou no singular porque está concordando com a expressão partitiva. Então se liga nessa primeira regra. Vamos para a segunda. Olha só, gente. Nessa segunda regra, nós vamos trabalhar um outro tipo de expressão. Que expressão é essa? É a expressão que indica quantidade aproximada. Johnston, me dá um exemplo. Olha só.
Quando eu falo, por exemplo, cerca de 30 pessoas, fará ou farão a prova. Esse é um grande problema. Por quê? Muita gente diz, Johnston, pode qualquer um dos dois também. Porque o pessoal confunde esse tipo de expressão com a expressão partitiva, só que é diferente. Na expressão partitiva, você não tem noção de números. Quando eu falo a maioria dos homens está ou estão, não é, doentes, eu não sei quantos são. Só que na expressão que indica quantidade aproximada, eu sempre vou ter um número para fazer referência. Olha só, cerca de é uma expressão que indica quantidade aproximada, só que perceba que logo após eu tenho um número para fazer referência e eu tenho um substantivo pluralizado. Ou seja, o verbo, neste caso daqui, não pode concordar com a expressão. Ou seja, eu não posso falar cerca de 30 pessoas fará a prova. Não, cerca de 30 pessoas farão a prova. Todas as vezes que você encontrar uma expressão que indica quantidade aproximada, cerca de, perto de, logo após vai existir um número e um substantivo. O verbo sempre vai concordar com o número e com o substantivo, certo? Isso aqui é um outro tipo de expressão, vai ter exercício para você praticar. Vamos para a terceira regra. Olha só, gente, na terceira regra, o que eu quero para hoje é que você se atenha a isso aqui, olha só. Números que indicam porcentagem, certo? Como lidar com essas situações? Olha só, todas as vezes que a gente encontra um número que indica porcentagem, a gente sempre quer fazer a referência do verbo com o número. Então, se eu tenho 1%, todo mundo quer jogar o verbo no singular. Se eu encontro acima de 2% ou 99%, eu quero colocar o verbo no plural. E nem sempre isso acontece na prática. Vamos analisar os casos. Olha só. Johnston, como assim? Me dá um exemplo. Olha só, se eu tenho a seguinte frase, 1% dos votos, não é? Fez ou fizeram a diferença, Johnston. Me dá uma dica aí, olha só, presta atenção aqui, ó. 1% dos votos fez ou fizeram a diferença, Johnston. Uma dica importante. Nunca olhe de imediato para o número. Você vai olhar para o que surge depois. Se eu tenho 1% dos votos, eu não posso falar fez. O verbo tem que concordar com o que surge depois. Ou seja, 1% dos votos fizeram a diferença. Perceba que mesmo diante do número 1, não foi possível o verbo ficar no singular. Johnston, me dá outro exemplo. Quer dizer que com o número 99... possa ser que o verbo fique no singular? Sim. Me dá um exemplo, olha só. 99% do orçamento, né? Ô Johnston, fica deve ou fica devem destinar-se à educação? Né? Vou botar reticências aqui para antecipar, mas olha só, 99% do orçamento deve ou devem. Olha só, eu tenho um número alto, 99%, mas eu tenho que olhar para o que surge depois e não para o número. O que surgiu depois foi orçamento, é um substantivo que está no singular, ou seja, verbo no singular. O plural aqui não é aceito. Como fica a frase? 99% do orçamento deve destinar-se à educação, à saúde, à cultura. Perceba que mesmo diante de um número alto, se o que surge depois estiver no singular, o verbo fica no singular. Vou repetir. Números que indicam porcentagem, eu não posso olhar de imediato para o número. Eu tenho que olhar para o que surge depois. Johnston, vai existir algum caso em que eu vou olhar para o número e não para o que surge depois? Sim. Quando não tiver nada entre o verbo e o número. Ô Johnston, me dá um exemplo, olha só. 1% conhece o assunto. Ô Johnston, o que é isso daqui? Olha para cá. 1% conhece o assunto. Eu tenho o número 1 aqui, só que conhecer já é o verbo. Eu não tenho 1% dos homens, 1% dos meninos, eu tenho 1% conhece. Como conhecer é um verbo, não tem um substantivo entre eles, aí eu olho para o número. Eu não posso falar 1% conhecem, não. Se eu não tenho nada entre eles, o verbo concorda com o número.
certo? Johnson, me dá um outro exemplo, ó. 27% reprovaram o exame. Ô Johnson, por que o verbo ficou no plural? Foi porque o número é acima de 1? Não, não necessariamente. Ficou no plural aqui porque eu não tenho nada entre eles e neste caso eu tenho que olhar realmente para o número, certo? Mas não é uma regra, ficou no plural porque eu olhei para o número. Ficou no plural porque eu não tenho substantivo entre o verbo e o número. Então, só nesses casos é que eu posso olhar para o número, quando não tiver substantivo entre eles. Vamos para a quarta regra. Olha só, essa também é fácil. Depois, se você não conseguiu entender alguma, você revisa o vídeo antes de ir para o material em PDF, certo? Dê uma olhadinha. Olha só, outra regra importante que eu quero que você não esqueça, tá certo? Olha só, se eu falo, por exemplo, gente, um bando de ladrões, não é? Um bando de ladrões assaltou ou assaltaram o banco. Vamos dar uma olhadinha nessa frase aqui. Olha só, essa é a quarta regra de concordância. Hoje, ô Johnson, fica assaltou ou assaltaram? Neste caso, tanto faz. Johnson, como é que eu justifico essa regra? É fácil demais. Perceba, um bando. Bando é um coletivo. O que é que a gramática diz, Johnson? Que todas as vezes que você encontrar um coletivo, o verbo fica no singular. Porque esse coletivo vai vir no singular. Bando, enxame, grupo, multidão. Só que quando esse coletivo vier especificado, como é nesse caso, eu tenho um bando. Bando de quê, Johnston? Bando de ladrões. Então a gramática diz que quando eu tenho um coletivo e esse coletivo vem especificado, o verbo pode ficar no singular, concordando com o coletivo, ou pode ficar no plural, concordando com a especificação desse coletivo. Então eu posso falar, um bando de ladrões assaltou o banco. Perceba que se eu coloco o verbo no singular, está concordando com o coletivo, certo? E eu posso falar, um bando de ladrões assaltaram o banco. Perceba que neste caso, se o verbo fica no plural, não está concordando com o coletivo, está concordando com a especificação do coletivo. Também terá exercícios acerca dessa regra, tá certo? Então vamos para a quinta regra da aulinha de hoje de concordância. Olha só, nós vamos aprender agora a questão do pronome relativo que e o pronome relativo quem. Ô Johnson, me dá uma dica fácil aí para que eu consiga desenvolver. Olha só, gente, português não é sorte. Não adianta o aluno dizer, vou fazer concurso, fazer vestibular, se Deus quiser eu vou tirar nota boa em português. Português é igual à matemática. Na matemática você não precisa daquelas regras, português também. Eu preciso ter noção de que na língua portuguesa eu tenho que conhecer as regras, as exceções, senão eu não chego a lugar nenhum. Português é a disciplina hoje que está matando todo mundo nos concursos. Matando no sentido, né, de eliminando justamente, porque o aluno acha que pela questão de falar português, ele vai detonar na parte de português e nem sempre é isso. Então, olha só, uma dica que eu dou para os meus alunos e ninguém nunca esquece. Dê uma olhadinha, olha só. Ô Johnson, todas as vezes que eu encontrar o pronome relativo que ou quem na minha frase, o que é que eu devo fazer? É uma dica. Isso aqui, gente, não tem gramática, é uma dica, é um bizu para você, certo? Essa aula é exclusiva para vocês do site. Então essa aula não é publicada, não é no YouTube, em outro lugar, é exclusiva para você. Então olha que bizu massa. Sempre que você encontrar o pronome relativo que ou um pronome relativo quem, qual a diferença nisso aí? Olha a dica importante que eu vou te dar. Eu sempre falo para os meus alunos. Que é menor do que quem. Eu falo isso no tamanho de letras mesmo, entendeu? Pronome relativo que é menor do que o pronome relativo quem. Então o que é que acontece diante dessas situações? No pronome relativo que, como ele é menorzinho, você vai lembrar que as possibilidades de concordância também são menores. Não é? Eu só vou ter uma possibilidade de concordância diante do pronome relativo que. O que é que vai acontecer com o verbo? O verbo sempre vai concordar com o que surgiu antes do pronome relativo que. Ô Johnston, e no pronome relativo quem? Como ele é maior, você vai lembrar do seguinte, você vai lembrar que como quem é maior do que, no pronome relativo quem, as minhas possibilidades de concordância serão maiores.
O verbo vai poder concordar com o que surgiu antes, mas também vai poder concordar com o próprio pronome relativo quem. O que não acontece no primeiro caso. Vou repetir antes de ir para os dois exemplos. Olha só. Que e quem. Você vai lembrar que o pronome relativo que é menorzinho. O verbo sempre vai concordar com o que surgiu antes. No pronome relativo quem, o verbo vai poder concordar com o que surgiu antes, mas também com o próprio pronome relativo. Vamos dois exemplos aí para encerrar a aula de hoje, certo? Olha só, preste atenção. Ó, primeiro exemplo. Foram as mulheres que, preste atenção, agiu ou agiram em determinada situação. Só para você entender, preste atenção, olha só. Foram as mulheres que agiu ou agiram. Nesse caso aqui é muito fácil, tá? Muito simples. Quando eu tenho o pronome relativo que, é muito fácil de identificar a questão. Olha só, opa, encontrei o pronome relativo que. Vou lembrar da regra que Johnston falou. Pronome relativo que é pequenininho, só tem uma possibilidade de concordância. O verbo sempre vai concordar com o que surgiu antes. O que foi que surgiu antes de que, Johnston? Mulheres. Então, mulheres agiram. Então, agiu não vai existir aqui. Simples, não é? Agora, o maior problema, gente, é com o pronome relativo quem. Porque eu tenho algumas situações em que fica muito esquisita a frase. Vamos analisar? Olha só. Fui eu... Preste atenção, fui eu quem comprei ou comprou o presente. Preste atenção. Na maioria dos casos, todo mundo fala que fui eu quem comprei o presente. Só que aí a gente vai lembrar da dica que Johnston falou. Olha só, achei o pronome relativo quem na minha prova de concurso vestibular. Primeira coisa que eu vou fazer, circular esse pronome. Eu vou lembrar que quem é maior do que, minhas possibilidades serão maiores. O que é que acontece? O que foi que surgiu antes de quem? Eu. O verbo pode concordar com eu. O verbo comprar, concordando com eu, fica eu comprei. Mas vocês lembram que no pronome relativo quem vai poder concordar com ele também? Concordando com quem não pode ficar quem comprei, fica quem comprou. Ou seja, diante do pronome relativo quem, existem duas possibilidades de concordância. O verbo vai poder concordar com o que surgiu antes, no caso eu comprei, ou quem comprou. Ou seja, é correto falar fui eu quem comprei o presente ou fui eu quem comprou. Johnston, outro exemplo neste último caso. Olha só, fui eu quem joguei o papel ou fui eu quem jogou o papel. Tanto faz. Gente, por hoje é só. Nós estudamos 5 regras de concordância. Agora vocês vão para o PDF responder as questões, certo? Eu vou colocar algumas questões abertas e outras fechadas para simular vários concursos, não é, que existem no país. E a qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, certo? Através do WhatsApp, que eu tenho certeza que a maioria de vocês tem, mas eu vou repetir aí, é o 81-DDD, não é? Precisa do 9 agora. 8913-4560. Qualquer dúvida que você tiver, entra lá. Johnston, assisti o primeiro vídeo, entendi tudo, mas na primeira questão surgiu uma dúvida, eu não consegui entender direito. Eu vou te explicar, tá tudo maravilhoso. Amanhã sai outro vídeo, os vídeos já estão todos gravados, mas a gente precisa ter uma sequência de aula. Esta é a primeira aula, eu espero que tenha gostado. Abraço e até mais.